Fala galera, eu tô aqui para comentar o dia 33 do Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e o tema que eu vou falar hoje um pouco é sobre serviço. E é muito interessante, né, porque logo na abertura do capítulo, o pastor Rick Warren vai falar sobre a diferença entre como servir, né, ser um servo de Deus e ter valor diante de Deus por servir, e como é o valor no mundo, né, por meio do status e da autopromoção, e como as duas coisas são inconciliáveis. E eu acho interessante, assim, né, que ele fala, né, que muitas vezes dentro da igreja fica muito claro, né, ele coloca, todos querem liderar, mas ninguém quer ser servo. E é engraçado porque muitas vezes a gente instrumentaliza isso, espiritualiza isso, né? Eu até separei um versículo aqui muito famoso, né? Deuteronômio 28:13, que fala: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Então, assim, esse versículo e passagens desse tipo precisam de ser contextualizadas, né? Isso não exclui o que Jesus falou, né? Maior é aquele que serve, né? Que nós tenhamos sempre esse entendimento, né? Sobre serviço. Que nós tenhamos, né, um coração de servo, que é o que o Rick vai falar aqui no texto, né? E isso é uma pré-condição para ser discípulo, quase, né? Discípulos são servos, né? Discípulos têm um coração sensível, têm um coração disciplinável, ouvem uma voz superior, ouvem a voz de Deus, ouvem a voz dos seus líderes. Não tem como ser alguém que caminha com Cristo e não ter essas qualidades. São qualidades indispensáveis, indissociáveis do caráter cristão. Aí ele até coloca, né, uma frase do John Wesley que é bem famosa, né, que fala, né, faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puderem, enquanto você puder. Então aí entra, né, a nossa reflexão, né, que eu vejo mais importante, né, quantas oportunidades a gente não tem de servir, né, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na igreja, né, quantas oportunidades nós não temos de demonstrar o caráter de Cristo sendo revelado em nós, e que nós temos compreensão de que muitas vezes isso vai ser muito mais importante às vezes do que uma pregação com palavras. A pregação com gestos também existe, ela é muito eficaz, e em algumas situações ela pode ser até mais eficaz do que as palavras. Que nós também, né, mantenhamos sempre em mente, né, e que nós temos convicção, né, de que a nossa recompensa vem de Deus, né, a qualidade de ser servo não é para ser visto, não é para ser notado, não é para agradar homens, líderes, pastores, irmãos ou quem quer que seja. A qualidade de servo é para agradar única e exclusivamente a Deus. Isso não quer dizer necessariamente confronto com homens, mas isso quer dizer que seu coração está guardado e você entende que você será recompensado por aquele que te chamou para um propósito, né? Como basicamente toda a narrativa, né, desse livro, de Uma Vida com Propósito, é essa, né? Deus te criou com um propósito, né? E enquanto você serve, o propósito é agradar a Deus, então a Deus somente, né? E uma característica indispensável, aí caminhando já para a gente poder fechar o tema, né, é que ser um servo de Deus requer discrição, né? Você vai servir a Deus, né? Você não vai servir para aparecer, né? Você vai servir naquilo que você for chamado. E muitas vezes o que você vai ser chamado para servir é aquilo que muitas vezes a maioria talvez nem vai notar. E tá tudo bem, porque Deus está te vendo e Deus no tempo certo vai te recompensar, né? E aí eu até coloquei aqui um versículo que eu gosto muito, né? Mateus 6:3. Mas quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a direita, né? Então eu vejo que a reflexão final que eu quero deixar aí é: quando as luzes se apagam, quem você é? Né? O que está no seu coração, o que está na sua mente, o que te motiva, né? Se for satisfazer a vontade de Deus, se for perseguir os propósitos eternos, glória a Deus, você está com o seu coração alinhado. Se não for isso, é hora de repensar algumas coisas. Quando você está sozinho no seu quarto, quem é que você é? Né? Quais são os seus motivos de oração? Né? As suas orações, elas estão direcionadas à sua comunidade de fé, à sua igreja, aos seus irmãos, aos perdidos, aqueles que você convive? Ou será se você só ora quando você tem uma necessidade, igual no momento de crise que a gente está? Não tem nenhum problema orar por isso. Mas vamos também atentar para os que estão ao nosso redor e vamos servir no padrão que Deus quer que nós sirvamos, né? Eu vejo que, enfim, essa é a mensagem de hoje aí. Espero que tenha abençoado a todos. Está aí, né? O nosso dia 33 de Uma Vida com Propósito. Valeu, galera.